amigos, hoje sem microfone, todos os cabos estão com defeito dos microfones da casa. Não faz muito tempo, mais ou menos uns 3 anos, eu li no Estadão um artigo assinado por Reale Júnior, professor decano da Faculdade de Direito da USP, ex-ministro da Justiça, falando a respeito do cientista César Lombroso, que foi o pai da antropologia criminal e que formou escola, muitos seguidores. E ele, nos seus comentários sobre Lombroso, que foi o cientista que estudou a médium Eusápia Paladino, que foi uma das mais extraordinárias médiuns de efeitos físicos da Europa. Do mundo, sem dúvida, foi Mirabelli, já falamos sobre ele aqui. Mirabelli foi o fenômeno dos fenômenos, aqui na nossa capital de São Paulo. Nós estamos lembrando esse episódio porque Reale Júnior, para endossar os seus comentários, ele se respalda na obra de Allan Kardec. Então nós vemos aí um ex-ministro da Justiça referindo-se a Allan Kardec e a um sábio que ilustrou os primórdios do movimento espírita. Então nós vemos como pessoas muito cultas, muito preparadas, fizeram belos trabalhos sobre a doutrina espírita. Para falarmos sobre muitos dos intelectuais que ilustraram a obra espírita, nós precisaríamos de muitas laudas, muitas páginas. Aqui impossível, porque o nosso tempo é curtíssimo e vai muito rápido. Quando olhamos o relógio, já está na hora de encerrar os comentários. Mas nós queríamos chamar a atenção, a prezada atenção dos amigos para esse aspecto. No movimento espírita nós tivemos, no ontem e no hoje, companheiros nossos ilustríssimos, dotados de uma intelectualidade invejável. E hoje, já que não podemos falar de todos, nós vamos lembrar aquele que foi o maior dramaturgo do século XIX, poeta sensibilíssimo, romancista emérito, que marcou uma era das letras da humanidade, que foi simplesmente o nosso confrade espírita Vitor Hugo. Muitos companheiros não conhecem a face de Vitor Hugo como um irmão de doutrina espírita. Ele nasceu numa cidadezinha do interior da França, Besançon, em 1802. Ele viveu até 1885, deixando esse mundo aos 83 anos de idade. 83 aninhos de idade. Todos nós aqui estamos bem longe, não é isso? Allan Kardec, na Revista Espírita, de agosto de 1853, refere-se a Vitor Hugo, considerando, intitulando como um dos precursores da doutrina espírita no mundo, pelas suas ideias, a sua fé na sobrevivência da alma, da comunicação dos espíritos com os homens. Ele foi um expoente pelo seu nome literário, que deu volta ao mundo, ao planeta Terra. Aos 10 anos de idade, vejam só, amigos, 10 anos de idade,
Victor Hugo já compunha poesias de uma sensibilidade extraordinária, exatamente como a gente, né? Vocês lembram quando vocês tinham 10 anos de idade? Os poemas que vocês faziam eram assim, de emocionar. Foi na sua adolescência que ele escreveu o livro Odes e Poesias, que foi publicado em 1822, quando Victor Hugo estava com 20 anos de idade. Então, o seu primeiro livro ele escreveu na adolescência, mais ou menos como a gente faz, não é isso? Que eu vejo muitos companheiros brilhantes nas letras, né? Em 1831, Victor Hugo lançou o seu primeiro romance, que foi Notre-Dame de Paris. Com esse título, provavelmente quase ninguém conhece Victor Hugo. Notre-Dame de Paris. Mas é um livro que fala a história de uma personagem que varou as épocas. Ficou na história, que é o Corcunda de Notre-Dame. Eu gostaria que alguém dissesse: não, eu nunca ouvi falar do Corcunda de Notre-Dame, porque o cinema ficou impressionado com a obra de Victor Hugo. Anthony Quinn, o famoso ator, fez o papel do Corcunda de Notre-Dame. Ele tinha uma aleijão terrível, uma distorção espinhal alarmante, e era extremamente feio. Vestia-se de andrajos, não se banhava, dormia num buraco, alimentava-se dos sobejos dos monges, era uma criatura estranhíssima. Então era um problema sério, porque a função dele naquela grande catedral de Notre-Dame de Paris, ninguém queria tocar os sinos e ele era assim como um robô. Ele sabia qual sino que eram vários e em que momento deveriam ser tocados. Lá ia ele, parece que eu estou vendo Anthony Quinn pulando naquelas cordas, fazendo uma barulhada infernal, porque aquela catedral é imensa. A um só tempo, os clérigos precisavam dele para tocar com perfeição aqueles sinos. Mas, por outro lado, ele assustava o ambiente. Então havia os prós e os contras. Havia aqueles que até gostavam do Corcunda de Notre-Dame, pessoa que nunca se soube o nome, porque ele não falava, mas era eficiente. E no alto da torre, daquela grande catedral, havia um imenso sino. Eu não sei qual foi a engenharia que conseguiu colocar aquela peça de bronze pesando toneladas numa altura tão grande. E aquele Corcunda sabia exatamente um minuto, o segundo que aquele grande sino tinha que ser tocado. Então ele pulava naquela grande cuia do sino de bronze e fazia um movimento com o corpo, e era a única pessoa capaz de acionar aquele gigantesco badalo, cujo repicar ia até aos bairros distantes, os subúrbios de Paris. Então ele foi aquela peça notável da obra, da imaginação de Victor Hugo. Mas ele incomodava, e os incomodados inventaram um jeito de dar um fim no Corcunda de Notre-Dame. Houve um crime. Então, o grupo de oposição resolveu acusar o Corcunda de Notre-Dame como autor do crime. Ele foi preso, foi levado ao tribunal da Inquisição.
acusatória, ele não disse nada. Por que razão? Como ele iria dizer? Tocando aqueles sinos imensos, ele foi deteriorando as suas faculdades auditivas, e quem ouve ruídos muito fortes constantemente perde a faculdade auditiva, insensibiliza as células auditivas, e ele ficou totalmente surdo. Então, como se defender num tribunal se ele era mudo e surdo? Então ele foi dado como culpado porque ele não se defendeu, não apresentou a sua versão porque ele absolutamente não ouvia nada, e foi condenado à morte pela Inquisição. Na verdade, o autor do romance estava levantando a lebre das arbitrariedades dos tribunais da Inquisição. Em 1841, Victor Hugo foi nomeado membro da Academia Francesa de Letras. E em 1862 veio à luz a obra-prima do gênio de Victor Hugo, que foi Os Miseráveis. Quem não leu, com emoção, é um livro que emociona muitos ainda hoje, e o cinema novamente fez Os Miseráveis dar volta ao mundo. Meus amigos, nós tivemos em Victor Hugo um companheiro extraordinário. Não foi à toa que Allan Kardec, na Revista Espírita, de agosto de 1863, considerou o precursor da doutrina espírita. Mas Victor Hugo não era somente um homem de letras, ele era também um estadista, um homem público. Lutou muito pela democracia e foi nomeado, foi eleito membro da Assembleia Constituinte da França e da Assembleia Legislativa de Paris, tornando-se um expoente nas leis francesas da época, cujas conquistas chegam aos nossos dias, quando se fala do direito de liberdade, de consciência, de opinião. Mas em 1851 aconteceu na França um fato, verdadeiro desastre. Napoleão Bonaparte, num golpe de Estado, assume o poder na França. E Victor Hugo era um expoente. Então ele era assim, como os demais, na alça de mira da violência dos soldados de Napoleão. E antes que coisa pior acontecesse, ele pediu asilo político na Bélgica. E para lá se mudou em 1852. Napoleão dominou toda a França, compôs um exército poderoso e passou, como era o costume da época. A beligerância da época era uma coisa impressionante, mas não é esse o nosso assunto. Então vejam, amigos, eu queria só que os companheiros vissem como trabalha a espiritualidade. Um gênio como Victor Hugo não podia ficar em meio àquele estado de coisas de uma guerra civil terrível, onde rolavam cabeças. Então a espiritualidade iluminou a inteligência de Victor Hugo e ele foi afastado do cenário da França da época. E ele pediu asilo político à Bélgica, e de lá ele mudou-se com a família para a ilha inglesa de Jersey. Aliás, tem até umas histórias de políticos aqui do Brasil. Não sei, eu acho que isso é só intriga da oposição, história de umas aplicações na ilha de Jersey, não é isso? Que fica no Canal da Mancha, mas pertence à Inglaterra.
ficar entre a França e a Inglaterra. E Victor Hugo mudou-se para lá e lá ficou 18 anos. E, meus amigos, uma ilha no Canal da Mancha, paradisíaca, era tudo que o espírito, a alma sensível de Victor Hugo poderia querer para dar asas da imaginação aos seus sonhos literários. E ali há, entre aspas, faculdade, como escritor de Victor Hugo, desabrochou em toda a sua potencialidade. E foi ali que ele escreveu Os Miseráveis. Queridos amigos, não vamos entrar em detalhes, porque realmente o livro é apaixonante. Quem leu sabe as emoções que traz Os Miseráveis de Victor Hugo. Mas surgiu uma nova veia na alma de Victor Hugo, que era a sua vocação para os fenômenos paranormais. E foi em 1853 que o casal Victor Hugo recebe uma ilustríssima visita. Ela era uma poetisa das mais sensíveis, romancista, teatróloga, Delphine de Girardin. Se os amigos quiserem uma curiosidade, é só você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24. Há uma página, A Desgraça Real, o título da página. Como o Evangelho segundo o Espiritismo teve mais de um tradutor do francês para o português, há livros, há edições que não aparecem com esse título. É um título parecido, mas não é A Desgraça Real. Essa página foi psicografada por uma médium mecânica, que é a senhorita Defoe, Hermance Defoe, que era médium mecânico e tinha 13 aninhos de idade na época. E escreveu magistralmente sob a inspiração de Delphine de Girardin. E ela foi e passou 10 dias em visita ao casal, à família de Victor Hugo. E ela foi a primeira pessoa a falar sobre as mesas girantes com Victor Hugo. E, meus amigos, era uma alma sensibilíssima, e a família passava horas, eram sermões assim, de varar a noite, ouvindo as palavras doces de Delphine de Girardin. Ela, então, comentou sobre os fenômenos de dictologia. Mesas girantes era mais ou menos uma forma popular de se definir o fenômeno. Tornou-se moda. A sociedade culta parisiense, nas suas noitadas, que antes era a música, o canto, a poesia, etc., se inclinou para as experiências da mesa girante. E era assim, foi uma coqueluche em Paris. Para você ser chique, estar inserido no contexto, tinha que fazer mesa girante em casa. É preciso explicar um detalhezinho. Naquela época, as pessoas usavam um pequeno móvel. Quando se diz mesa girante, parece que é uma mesa como isso aqui, né? Mas não, é uma mesinha. Aqui seria um tamborete. Mas você já pensaram em falar tamborete girante? Não é chique, né? Fica feio. Então, banquinho girante também não serve. Então nomearam mesas girantes, que era uma mesa pequenininha,
que as pessoas usavam para sentar, para mexer nas partes baixas dos móveis, porque os móveis daquela época eram enormes, né? As gavetas eram tão grandes, se abria assim, saía tudo, até vampiro dali, né? Tão grande eram os móveis. Então eles pegavam aquela mesinha e punham no meio da mesa da sala, para ela girar ali. Mas na verdade ela não girava, ela batia com os pés. Então eles faziam o seguinte: a senhora Delfine organizou a reunião. E um detalhe que ninguém sabia: o filho caçula de Vitor Hugo, Carlos Hugo, era dotado de uma mediunidade extraordinária. E isso lá na ilha de Gerson. Ainda não era paraíso fiscal na época, né? Então era possível assim, um ar de espiritualidade, naquele ambiente gostoso, aquelas ondas suaves quebrando naquelas praias, daquela ilha gostosa. Então a senhora, poetisa, teatróloga, romancista, pôs a mesinha em cima daquela mesa grande da sala. A tipologia tem a seguinte mecânica: pega-se as letras do alfabeto, coloca-se assim, em cima da mesa. E embaixo, um outro papelzinho com o número de cada letra. Por exemplo, o A, número 1, o B, número 2, o C, número 3, o D, número 4, e assim sucessivamente. Não preciso ir até o Z, né? Senão eu vou ficar cansado. Né? E aí os espíritos dominavam a mesinha e davam pancadas com o pé da mesa. Não vamos entrar nesse detalhe, ficar só nesse ponto. Então os espíritos batiam com a mesinha 3 vezes, A, B, C, era a letra C. E 2 pessoas ficavam anotando, porque se uma errasse, conferia com a outra, e dessa forma eles iam pegando do mundo espiritual as letras para a formação das palavras. E assim eram obtidos os textos. Nas noitadas parisienses fazia-se isso, e nada de importante. Até que apareceu um mestre da Sorbonne, o professor Denisard, Hippolyte Denisard, que disse: puxa vida, isso é o magnetismo que envolve a mesa das pessoas. Mas, meus amigos, no momento em que através desse telégrafos, desse teletipo simplificado, consegue-se formar palavras, pensamentos, discursos completos, já não é uma questão de um fenômeno magnético, é uma questão de uma inteligência. E aí, os próprios espíritos revelaram ao professor Denisard: aqui há uma inteligência. E quem tem inteligência são os homens. Aqui no caso, os homens que perderam o corpo de carne e continuam homens. Porque quem pensa são os homens, não é a mesa. E aí caiu a ficha. Onde há um fenômeno inteligente, há uma inteligência. E quem tem inteligência são os seres humanos. Ali no caso, os seres humanos sem corpos de carne, porque esses espíritos que nos cercam, participando da reunião de hoje, eles são tão homens e mulheres como foram. E aqui estão atraídos pelos seus amores, que somos nós, cidadãos terrestres. E eles vêm nos trazer o seu carinho, a sua alegria, porque estamos aqui. Se nós estivéssemos lá nas noitadas de São Paulo, provavelmente não estariam conosco, mas estão felizes porque aqui estamos lembrando Jesus, estudando os seus ensinamentos. Então, meus amigos, na primeira reunião é feita
mais ou menos extenso, e o comunicante se identificou. Leopoldine Hugo. Vitor Hugo chorou, debruçou a cabeça sobre a mesa e deixou que as lágrimas lhe banhassem as faces. E a senhora Vitor Hugo teve que recorrer ao lenço para enxugar as lágrimas, porque Leopoldine Hugo era filha do casal, falecida em 1843 no acidente de barco no Sena. E ela, nos textos ditados pela tipologia, deu informações precisas que só o pai e a mãe conheciam. Ela identificou-se de corpo e alma, e foi uma aventura extraordinária para aquele casal de idosos, ao receber aquelas palavras amigas, gentis, carinhosas da filha desencarnada. A partir daí, Vitor Hugo organizou uma sequência de reuniões para a comunicação com os espíritos, e fez atas de centenas de comunicações espirituais que foram publicadas no mundo, lavradas por Vitor Hugo com a sua própria pena, a sua magistral pena, aquela pena que nos deu aquele livro notável do Corcunda de Notre Dame, odes e poesias que nos deu Os Miseráveis de Vitor Hugo. Meus amigos, Vitor Hugo passou a defender as ideias espíritas abertamente. E o espiritismo teve nele um divulgador extraordinário. É sua a inesquecível frase: a morte, o sepulcro, são avenidas que se fecham no entardecer e que se abrem na aurora, lembrando ele a imortalidade da alma. Meus amigos, Vitor Hugo teve que ir a Paris, no cemitério de La Terre, fazer um exórdio do sepultamento trágico de uma jovem de 15 anos. E ele fez um discurso em direção àquela jovem que desencarnava, com uma página literária imortal. Que talento tinha Vitor Hugo, dizia ele: buscais esta jovem, mas ela não está aí, ela está aqui, porque ela não está morta, ela está viva. Ó, meus amigos, é isso que nos encanta na mediunidade, sob as orientações do espiritismo cristão. A doutrina espírita vem nos mostrar a imortalidade da alma, não por uma afirmação vã, uma expressão gratuita, mas nós temos os fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos mediúnicos. Como explicar um menino com a 4ª série da escola primária escrever quase 500 livros, quase 500 best-sellers, que ainda são hoje editados em tantas línguas? Hoje mesmo vi numa revista espírita um livro do Chico com o título em alemão. Então, meus amigos, é a obra do Cristo se estendendo à humanidade, despertando ao homem para as realidades do Espírito. Vitor Hugo, 38 anos mais tarde, exatamente em 1923, depois de ter vivido 83 anos na França, e 18 na ilha de Jersey, ele volta pela pena da professora Zilda Gama a escrever Na Sombra e na Luz. Meus amigos, você pega um livro de Vitor Hugo, Homem, e pega Na Sombra e na Luz, escrito por aquela moça simples, que dava aulinhas para crianças pequenas. Ela não era um intelectual,
para escrever com autêntico estilo de Victor Hugo. E volta ainda a nos trazer almas crucificadas, Nasceu na Luz, o Castelo de Apolo e uma série de 6 livros, 5 editados pela FEB e um editado pela editora LAC. São 6 livros colossais, transmitidos pela pena da professora Zilda Gama, inspirado por Victor Hugo. Quem foi Zilda Gama? Foi uma moça mineira nascida em Juiz de Fora em 1878. Vejam bem, amigos, ela era a reencarnação da Leopoldine Hugo, a qual nos referimos há pouco. Ela volta, reencarna no Brasil. A sua mãe teve 5 filhos e 5 filhas, e faleceu o casal. Ela, como professora primária, a professora primária, ela só tem uma grande virtude. Com o que ela ganha, quando ela casa, é por amor, não é por dinheiro. Então as professoras casam por amor, então tem uma grande felicidade, uma grande virtude. Ela criou as 5 irmãs. Uma outra, a caçula, casou-se, teve 5 filhos e faleceu ela e o marido. Zilda Gama, depois de ter criado 5 irmãs, teve que criar 5 sobrinhos. Aí já não podia casar mais, nem sendo professora, porque já estava com uma idade avançada e aqueles prejuízos da senilidade, que eu sei que não é o caso dos amigos aqui presentes, que são todos muito jovens. Deixa isso para nós, que já dobramos o cabo da boa esperança. Então, Victor Hugo, que amava aquela filha Leopoldine, escreveu 6 livros notáveis, que estão aqui na biblioteca da casa. Deleite-se, meu amigo, com Victor Hugo através de Zilda Gama. E como se não bastasse, ele ainda volta pelo Divaldo Franco, escreve 5 livros. Meus amigos, eu li os 11 livros de Victor Hugo. Você não sabe qual é o livro do Divaldo, qual é o livro da Zilda Gama, porque o estilo é absolutamente o mesmo. Aquelas metáforas imponentes, típicas de Victor Hugo. Então, meus amigos, nós espíritas temos uma dívida de gratidão com esse irmãozinho nosso, que nos faz esse pequeno histórico, essa pequena biografia, porque se fôssemos escrever a vida e obra de Victor Hugo, precisaríamos de muitos tomos. A ele, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Victor Hugo, meu querido amigo, que Jesus o abençoe, lhe pague, que o seu coração, o seu amor nos dê. O Senhor nos guarde.